A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Como vai você? Eu ler com você o Evangelho de João, no seu capítulo 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estiveram sobre a cabeça. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois do outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, esses versículos de 1 a 10, é tão interessante, né? A história começa com um cenário de dor. Maria Madalena vai ao sepulcro, na madrugada do primeiro dia da semana, domingo, quando ainda estava escuro. Ela não esperava um milagre. Ela esperava encontrar um corpo para cuidar dele e lembrar das coisas boas, que ela tinha vivido. Mas ao chegar no túmulo, ela vê que a grande pedra havia sido removida. E ela entra em pânico, pensando que o corpo havia sido roubado. Tese, a história que foi até sustentada pela liderança judaica para contrariar a história da ressurreição. Os guardas receberam dinheiro para dizer que o corpo havia sido roubado. E aí, quando ela chega lá e não encontra o corpo de Jesus ali, ela corre contra para Pedro e para João. Os dois saem correndo desesperadamente até o túmulo, E João, mais jovem do que Pedro, chega primeiro, mas por temor, por alguma coisa, algum motivo, ele não entra diretamente. Apenas olha e vê que tudo estava ali. Pedro chegou depois ofegante e com o ímpeto que lhe era peculiar, entra naquele túmulo e observa os detalhes de perto. Ele vê que os lençóis estavam no chão, tudo de forma organizada, e o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado. João entra. E o texto diz que João viu e creu. Mas ele creu em quê? Ele creu que um milagre tinha acontecido, mesmo não compreendendo. Por isso que, muitas vezes, meus irmãos, a fé vem antes da teologia, a fé vem antes da própria compreensão. O texto diz que eles não haviam compreendido que Jesus havia de ressuscitar. Mas João creu que um milagre tinha acontecido ali naquele lugar. Tudo estava diferente. Não parecia que um ladrão, alguém tinha levado o corpo. Não era o rastro de sinais de um roubo, mas eram sinais de alguém que acordou com calma no primeiro dia da semana, tirou as faixas, dobrou o lenço e deixou todo aquele pano de luto lá, deixou todo aquele material lá, porque nunca mais ele ia precisar, porque Jesus ressuscitou de uma vez por todas. Maria, durante a madrugada, caminhava triste para encontrar lá o corpo de Jesus e cuidar. Mas enquanto ela caminhava, Deus estava agindo, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Paulo diz que o mesmo Espírito que vivificou a Jesus, ressuscitou a Jesus dos mortos, também vivificará os nossos corpos. Porque a ressurreição de Jesus aponta para algo muito maior. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados, ele desceu ao inferno e ele ressuscitou. E hoje está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Intercede por nós. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ele ressuscitou.
Então eles voltaram, pensando sobre aquele fato, sobre a ressurreição de Jesus, e os seus corações talvez estivessem apreensivos. Mas João creu que algo tinha acontecido. E a grande lição dessa primeira parte desse capítulo é que Deus trabalha mesmo quando tudo parece escuro, quando não há esperança no coração. Deus está trabalhando. Enquanto Maria caminhava na escuridão, chorando uma perda, a morte já havia sido vencida. Jesus deixou as roupas de funeral lá, porque nunca mais ele voltaria a morrer. O túmulo está vazio, o nosso Rei vive para sempre. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida.